Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um estudo da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando uma lição diferente, uma lição que vem falando muito sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus para nós. Essa Bíblia que contém relatos maravilhosos, essa Bíblia que contém lições maravilhosas que nós precisamos entender, não é? O tema da lição desse trimestre é como interpretar as Escrituras. Pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos juntos entender o que Deus tem preparado para nós. A primeira lição, não é, desse trimestre, ela vem com o tema a singularidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia de uma forma singular, e o verso para memorizar está lá em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilha, não é? Sabemos que temos a Bíblia, temos a palavra de Deus como guia dos nossos pés. Algumas questões interessantes da Bíblia nós vamos estudar hoje sobre a Bíblia na história, a Bíblia como profecia e a Bíblia transformando a nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é a Bíblia na história, não é? A história da Bíblia é bem interessante. A Bíblia tem 66 livros. Ela foi escrita em mais ou menos 1500 anos, num período de 1500 anos, por mais de 40 autores. É um período muito longo e são muitos autores, e a Bíblia ela se completa de uma maneira muito especial, não é? Nós sabemos que é Deus quem dirige a escritura da Bíblia. E por isso que, mesmo num período tão extenso e mesmo com tantos autores, nós ainda confiamos na Bíblia. Nós ainda confiamos nas Sagradas Escrituras, não é? Hoje, aproximadamente 95% da população já estudou a Bíblia, já leu a Bíblia, não é? 95% da população já leu a Bíblia. E o que é bem interessante é que nós não podemos apenas ler e achar que já vamos entender, né? Um grande exemplo sobre isso é Felipe e o eunuco. Quando Felipe estava ali, foi um anjo do Senhor, falou a Felipe e levou ele até próximo a eunuco, não é? Esse eunuco ele estava lendo o profeta Isaías. E aí Felipe chega até ele e fala assim: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que está escrito aí, que o profeta Isaías escreveu? E o eunuco ele fala uma coisa muito interessante que serve até para nós hoje. Como poderei entender se alguém não me explicar? Que forte, não é? Como nós podemos entender algo se ninguém explica? Então esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que a lição desse trimestre vem trazendo. Explicar como estudar, como entender essas sagradas escrituras maravilhosas, não é? A Bíblia também foi escrita em 3 continentes diferentes, África, Ásia e Europa, não é? E tem uma singularidade muito grande, porque a Bíblia ela não é apenas um livro, não é apenas um livro que alguém escreveu seus pensamentos e suas ideias. Não, a Bíblia ela relata a história. Ela relata a história de Cristo nos seus evangelhos. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ter ali uma descrição desde o nascimento de Cristo até a sua morte e ressurreição. Então nós vemos que a Bíblia ela está inserida no contexto histórico. Vemos o dilúvio, vemos reis, vemos reinos, não é? E que maravilhoso é podermos saber que a Bíblia não é um livro de pensamentos, um livro de ideias, mas ela é um livro que está inserido na história e vem para nos trazer a história, para que nós entendamos como que Deus está presente no rumo do mundo desde a sua criação. Vamos lá, vem comigo que nós temos ainda muito para estudar, ok? O segundo ponto que nós vamos estudar é sobre a Bíblia como profecia. A Bíblia não tem apenas um papel histórico, mas também um papel profético, sendo que aproximadamente 30% das Sagradas Escrituras representam um texto profético ou uma profecia. Trimestre passado estudamos sobre Daniel. Trimestre passado nós entendemos um pouco mais sobre esse livro maravilhoso, com profecias para o nosso tempo, o tempo do fim. Se você ainda tem dúvidas, se você não entendeu, se você quer recapitular,
Eu vou deixar o link da lição. Fizemos um resumo das 13 lições que passamos sobre esse livro maravilhoso. E esse resumo vai estar presente aqui na descrição. Estude se você ainda tem alguma dúvida, porque é um livro muito importante para o nosso tempo específico. A Bíblia não traz só apenas profecias para o tempo do fim, mas o Antigo Testamento é recheado de profecias, apontando para esse Cristo maravilhoso. Temos pelo menos 65 menções a Cristo e a sua vinda no Antigo Testamento. A lição ela traz algumas para nós, algumas muito bonitas. Por exemplo, o cetro não se arredará de Judá, Gênesis 49, 10. Ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens, espancado, falsamente acusado, mas não abriria a boca para se defender. Isaías 53, do 3 ao 7. Suas mãos e pés seriam perfurados, suas vestes seriam divididas. Essa está lá em Salmos 22, do 12 ao 18. A Bíblia ela é cheia de menções a Cristo. A Bíblia ela é cheia de menções ao nosso Salvador. O Antigo Testamento aponta para um Cristo que viria para pagar o preço pelos nossos pecados. Assim que o homem pecou, assim que a sentença foi dada, assim que a corrupção do pecado entrou no mundo, o plano de salvação começou a ser posto em prática. O plano de salvação que apontava para um Cristo, um Deus que é criador, mas que também viria para nos buscar. E ele veio. Ele veio, ele nos ensinou, ele andou nessa terra, passou por tudo que nós passamos. Ele sofreu, foi espancado, desprezado, foi considerado o mais indigno entre os homens. Sofreu a morte, e morte de cruz. Mas isso não era nenhuma novidade, porque as profecias já apontavam para isso. E é interessante nós entendermos que essas mesmas profecias, que apontavam que Cristo viria, que Cristo morreria, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, elas também apontam para a volta de Jesus a essa terra, para transformar esse mundo maravilhoso. E o terceiro ponto que nós vamos estudar é sobre esse poder transformador que a Bíblia tem na vida do ser humano. O terceiro ponto que nós vamos estudar hoje é sobre o poder transformador da Bíblia na vida das pessoas. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em 2 Reis, no capítulo 22, o verso 3 até o verso 20, você vai ver a história do rei Josias. O rei Josias ele era um rei muito bom, diferente de seu pai, seu avô. E quando ele encontrou o livro da lei no templo, que havia se perdido por causa da adoração a outros deuses, Josias ele se transformou. Josias ele teve uma transformação pessoal muito importante. O sacerdote encontrou o livro, trouxe até Josias, leu para esse rei, e ele percebeu quão distante ele estava do que Deus havia desejado. Não por malícia, não porque ele não queria, mas por ignorância mesmo, porque ele não conhecia ainda essa verdade maravilhosa. E quando ele passou a conhecer, foi aí que a vida dele foi transformada. E ele removeu todos a adoração a outros deuses, ele removeu tudo que Deus não se agradava e adorou única e verdadeiramente a único Deus que merece adoração. Que transformação Josias teve na sua vida. E essa transformação pode acontecer na minha e na sua vida também. Basta apenas nós nos dedicarmos ao estudo da Bíblia, basta apenas nós estudarmos a Bíblia com afinco. Pega a lição. Tem um site chamado CPB+. Ali você encontra a lição, ali você consegue estudar de forma online, ou compre a sua lição, pegue a sua Bíblia, estude. É muito importante você conhecer, porque a Bíblia ela tem o poder de transformar a sua vida e da sua família. Assim como transformou a vida de um rei e de um povo, ela pode transformar a sua vida e a da sua família. Confie nesse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que Ele não vai te desamparar. Fique com Deus e até a próxima.